Muito bom dia a todos. Hoje, 1º de maio de 2020, 9h09 da manhã. Teve algumas pessoas que perguntaram o motivo da live começar às 9h09. E tem alguns, e o principal dele é o seguinte: na minha religião, o número 18 significa vida, e 9 somam 18. Então, é o dia de ressignificar o dia do trabalho, aquele dia que traz um ranço de competição, de algo carregado, né? E isso nasceu em 1886, com uma revolta lá em Chicago, em que as pessoas trabalhavam 100 horas por semana, eram 16 horas por dia, 6 dias por semana. E naquele momento, na minha visão, fazia realmente muito sentido fazer esse tipo de protesto, né? E depois disso eles conseguiram baixar a carga de trabalho para 8 horas por dia, 5 ou 6 dias por semana. E depois de 1919, pelo que eu consegui levantar nas minhas pesquisas, isso acabou virando feriado na maior, ou em mais ou menos metade dos países do mundo. E eu acho curioso que num país como o Brasil, em que a gente tem tanta gente com vontade de trabalhar, esse dia 1º de maio seja um dia de descansar. Eu acho um pouco esquisito. Então, minha proposta é de, a partir desse ano, a gente ressignificar o dia do trabalho como um dia de amor ao trabalho. E é por isso que a gente escolheu fazer esse Init Day 2020 durante o dia 1º de maio, o dia de amor ao trabalho. A gente tem apoio da HSM, o apoio da Vision. O Matheus, que é o sócio fundador da Vision, vai ser hoje também o operador, ele é anticarreirista, vai ser o operador da mesa de vídeo. Então, Matheus, eu já vou pedir para que você suba agora. Minha esposa aparece no fundo, porque a nossa sala de casa tem um espelho. E, Matheus, eu vou pedir para que você suba agora a apresentação do PowerPoint, para que eu comece falando sobre o dia 1º de maio, o dia do amor ao trabalho, da anticarreira. E acho que para começar a falar disso, acho que é importante falar do que é trabalho, né? Da onde vem a palavra trabalho. Trabalho vem do latim tripalium, essa imagem que aparece na nossa tela, é um instrumento de tortura que deixava as pessoas com esses 3 paus, né? O tripalium deixava as pessoas penduradas e sofrendo. O Dick Bowles fala que o trabalho é composto por 7 pétalas, por 7 coisas que ele chama de pétalas. Então, o trabalho é composto por uma geografia, onde que a gente presta o trabalho, é composto por um salário, normalmente alinhado com as nossas responsabilidades, é composto por pessoas. Quais são os tipos de pessoas que a gente trabalha? São pessoas exigentes, são pessoas divertidas, são pessoas mais sérias, são pessoas inteligentes, confiáveis, competitivas. O trabalho é composto também por um local de trabalho, é um escritório, é num parque. Aonde que isso é feito? É feito embaixo do oceano, como alguém que instala cabos para uma plataforma submarina, por exemplo. Essas 4 coisas eu vejo que nos últimos 60 dias mudaram tremendamente, porque geografia, pessoas e local de trabalho, está tudo meio que dentro do computador. O salário talvez tenha mudado bastante, muitas empresas mexeram e quem é empreendedor está se reinventando para fazer o salário acontecer, né, o ganho acontecer. E as outras 3 coisas eu entendo que elas mudam um pouco menos, e se mudarem, para que mudem para algo melhor. Que são o quê? Conhecimentos, habilidades e propósitos. O que são conhecimentos? Conhecimento é aquilo que a gente sabe. Habilidades é aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, conhecimento é o que muita gente chama das coisas hard skills, e as habilidades são soft skills. E o propósito conecta tudo isso no meio
Eu gosto muito do que o Dick Bowles fala sobre propósito. Ele fala que propósito é aquilo que o mundo terá a mais pelo fato da gente ter passado por aqui. E aí, quando a gente fala de trabalho, eu sei que muita gente, a maior parte das pessoas tem muito medo do futuro e agora, inclusive, também medo do presente. E essa bolinha vermelha que está dentro do nosso cérebro, ele representa a nossa amígdala cerebral. Faz parte do nosso cérebro primitivo e é justamente o que fez com que a gente chegasse até aqui. O cérebro primitivo ele tem a descarga de adrenalina, né, que joga energia adrenalina para as nossas extremidades e faz com que a gente possa lutar ou correr quando a gente sente medo. Então, por isso que quando começou essa pandemia, grande parte de nós viemos e fomos cada um para as nossas casas, né, para fugir do risco de morrer antes de que se descubra uma forma de tratar. E por que a gente tem, quando a gente fala de trabalho, a gente tem medo? A gente tem medo que as máquinas vão nos substituir. Isso acontece hoje em dia, porque nas minhas pesquisas para essa fala com vocês hoje, eu encontrei essa página de jornal de 1882, foi uma primeira manifestação em que pediam às 8 horas, né? Dá até para ver aqui no canto inferior direito, pedindo 8 horas, isso deveria ser um dia de trabalho e não 16 horas. Naquele momento, o problema é que o maquinário ainda não trabalhava o suficiente para liberar e a gente tinha que trabalhar como máquina, né, e não como humanos, né, usando a nossa mente. A gente usava muito mais as nossas mãos em condições, inclusive, muito ruins de trabalho, com ambientes agressivos para os humanos, né, frágeis para fazer o que uma máquina tem que fazer. Então, hoje em dia, tem muita gente com medo das máquinas nos substituírem, e eu fiz questão de deixar esse slide, que eu já uso há uns 2 ou 3 anos, 2 anos e meio, talvez, porque antes a gente, quando via essas máquinas, tinha muito medo, só tem uma pessoa no meio da tela, falando, as máquinas vão nos substituir, não vai ter trabalho para a gente, ou, olha, um robô da Boston Dynamics, se for para uma guerra, o que vai acontecer? Eu sempre falava, olha, numa situação de resgate, por exemplo, quando despenca uma mina, né, os mineiros ficam presos lá embaixo, ou algo parecido, acho que é melhor a gente mandar uma máquina dessa do que mandar um humano, colocar outros humanos com risco de vida. E agora a gente já vê vários robôs desse tipo entregando remédio e poupando vida de médico e de enfermeira no meio da pandemia. A mesma coisa para o warehouse da Amazon, do Alibaba, né? Muita gente falando, nossa, está tirando empregos. E a gente sabe que a Amazon é uma das empresas que mais contratou agora durante a pandemia, e que bom que não está cheio de trabalhadores fazendo manuseio de caixas e podendo transmitir o vírus entre si, né, e para as caixas a partir do manuseio. A mesma coisa para o carro autônomo. O carro autônomo, muita gente tinha muito medo, e agora o carro autônomo pode fazer deliveries e entregas sem o contato humano, preservando a vida humana. Então, de 60 dias para cá, acho que as coisas mudaram do ponto de vista de que quem tinha medo provavelmente está falando, putz, que coisa boa, ainda bem que essa tecnologia foi desenvolvida de 10 anos para cá. Então, o que eu digo sempre é que a gente tem que escolher a nossa lente, né? Porque existem 4 tipos de pessoas. Tem as pessoas que são passivas e reclamam. Sai de perto delas, elas são negativas, e quando você tiver muito reclamão ou reclamona, por favor, minha sugestão é que você se recolha, entre em contato com seus sentimentos. No próximo painel a gente vai falar sobre isso com o Juarez Gustavo, Paulo Nader e André Alomando. E quando você não contagia as pessoas com a sua negatividade, escolha alguém que possa te ajudar a entrar em contato com ela para você, dentro do seu tempo, poder voltar a ficar ou neutro ou positivo. Então, 4 tipos de pessoas. As que são passivas reclamam normalmente, e você que está ouvindo provavelmente já pensou em 2 ou 3 pessoas que sempre que se liga, a pessoa não está bem, não está positiva.
Segundo tipo de pessoa, aquela que reage, corre o risco de chegar atrasado. Terceira tipo de pessoa, aquela que é proativa e abraça as mudanças, já é muito melhor do que as duas anteriores. E tem as pessoas que criam o próprio futuro. As pessoas que criam o próprio futuro, vocês vão perceber que são as que foram convidadas, todas elas, para conversar hoje com a gente nesse Init Day Live de amor ao trabalho, carreira e anticarreira. E falando nisso, o que está acontecendo hoje com as nossas carreiras, né? Acho que antes de responder o que está acontecendo com as nossas carreiras, eu convido vocês a ir junto comigo para o Aurélio. Essa é a foto do Aurélio, que eu fiquei bastante emocionado quando eu vi pela primeira vez. Eu dei um Google para encontrar. E quando eu dei o Google, veio a definição do Michaelis sobre o que é carreira, né? Se a gente falou que tripalium vem do latim, trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura, o que é carreira? No Michaelis, né, no Google, o Michaelis está mais bem ranqueado que o Aurélio não se atualizou tanto. Carreira vem do latim carrare, quer dizer um caminho estreito. E quando eu vi isso, me deu um clique muito grande, porque as pessoas, a maior parte delas, mesmo sem saber o significado da palavra, se comportam como se soubessem. Seguem um caminho estreito, olha a foto que vem no Wiktionary, né, da carrare, esse é um caminho estreito, que era aberto para passar as carruagens na antiguidade. Segue um caminho estreito, quando cai obstáculo, ficam sem saída. E eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoas. Todos vocês que estão assistindo hoje essa live, ou que vão assistir depois quando tiver postado, ou estão em transição, ou estarão em transição. Foi curioso que ontem eu conversando com uma amiga, com a Daniela Foloni, ela me disse, nossa, o livro Anticarreira, parece que ele foi escrito e que previa que isso iria acontecer. Então, as pessoas que não tinham ainda entendido que a transição acontece para todo mundo e que a gente precisa se reinventar o tempo inteiro, parece que a pandemia colocou todo mundo no mesmo lugar. E normalmente a gente estará em transição, ou porque a gente vai pedir demissão e pegou um chefe ruim, ou a nossa empresa vai quebrar, ou a gente vai ser demitido, ou a empresa vai ser vendida. Uma dessas coisas vai acontecer, com ou sem crise. Uma das coisas vai acontecer, não tem mais aquela história, é muito raro, é uma exceção que comprova a regra, aquela história de alguém que se aposenta na mesma empresa que trabalhou durante a vida inteira. E eu vejo que, rico ou pobre, você vai sentir um vazio durante a transição. Isso, as pesquisas comprovam, tem artigo de Harvard falando sobre isso, e a sala de entrevista de um headhunter, que é meu caso, com mais de 10 mil entrevistas feitas nos últimos 15 anos, me mostram que as pessoas na transição, minha experiência comprova, sentem um vazio muito grande. E aí vocês devem estar pensando, 1º de maio, 9h26 da manhã, estou aqui logado para a live, imaginando que ele vai falar de coisa boa, que vai energizar a gente, e ele está me falando que eu vou sentir vazio, porque ou eu vou estar em transição. Pô, Joseph, sacanagem, né? Não, tudo bem, para energizar, e eu vou trazer alguns antídotos sobre o que fazer para não sentir o vazio e para usar o medo de uma forma positiva. O primeiro antídoto é lifelong learning. E eu uso todos esses meios para fazer o meu lifelong learning. TED Talk, Google Talk, YouTube, Masterclass, Lit, HyperXP, Fórum da Liberdade, U-Book, leitura de livros, Coursera, edX, Udemy, Casa do Saber on e offline, do meu amigo Guto Belchior. Eu tinha um desejo de ver vários cursos da Casa do Saber e nos últimos 60 dias vi alguns sobre on-demand. O primeiro foi uma masterclass sobre física quântica. Depois eu vi inteligência artificial e criatividade, mostrando que a criatividade é um grande antídoto para a gente não ficar para trás, né, com as tarefas que podem ser, sim, automatizadas para máquinas ou para inteligência artificial, por exemplo. E já comecei vários outros cursos que estou vendo como se fosse séries da Netflix, uma de cada vez. E eu coloco uma pirâmide no livro que mostra que aprender fazendo ou ensinando é o que traz mais ganho para a gente, porque a retenção de conhecimento é muito maior. O segundo antídoto é ter um plano A e um plano B.
Verdade? Olha, se fosse uma sessão interativa, eu ia perguntar para 2 ou 3 pessoas. Então, estou dando um pouco de tempo para vocês refletirem se é verdade ou não é. Eu imagino que grande parte das pessoas vai falar, realmente faz sentido. É o que acontece quando existe esse tempo para interação. Mas o que eu costumo dizer é que o plano A e o plano B não são suficientes, porque o alfabeto tem 26 letras. Então, você tem que ter um plano C, um plano D, um plano E, até um plano Z. E é um nome de um dos capítulos do livro Anticarreira. Você tem um plano Z? E o exemplo que eu gosto de trazer é de um piloto de avião, que é tudo isso. Então, ele é palestrante, ele é esgrimista, ele é dono de uma empresa de cerveja que se chama The Trooper, ele é conselheiro de uma empresa de aviação, inclusive ele é piloto de avião também, e ele é vocalista, provavelmente, agora quem ainda não tinha reconhecido está reconhecendo, ele é vocalista de uma banda de heavy metal que chama Iron Maiden. O nome dele é Bruce Dickinson. E eu deixo uma pergunta, eu vou fazer 3 perguntas hoje para vocês, quem tiver com papel e caneta do lado, anota cada um, acho que vai responder para si próprio. O que você faria se você não fosse obrigado a fazer o que você acha que é obrigado a fazer? Porque existe uma expectativa ou sua, ou da sua família, ou você acredita que existe uma expectativa do seu pai, da sua mãe, que talvez nem estejam mais aqui conosco hoje, e que você segue aquilo que você entende que você era obrigado a fazer. Terceiro antídoto, para com isso de meu diploma. Esse era o carro de luxo mais vendido há mais ou menos 25 anos atrás, em 1994. O nosso diploma hoje, quem tem mais ou menos 45 anos de idade, eu escolhi isso por ser uma idade média, talvez, de quem esteja assistindo, ficou desse jeito hoje. E a propósito, mesmo que o seu diploma foi recebido em dezembro de 2019, o mundo mudou completamente de lá para cá. E o seu diploma hoje não tem as respostas para os problemas que a gente tem hoje. Então, segunda pergunta que eu deixo para você. No que você acredita? No seu diploma ou que você é capaz de fazer qualquer coisa? E tem muita gente que foi treinada a acreditar que as respostas estão todas no diploma. Tem gente que me manda mensagem ou e-mail e fala, Joseph, eu tenho 2 mestrados, e eu não estou trabalhando, eu estou desempregado. Me dá vontade de responder, um mestrado você pendura na sua parede, o outro você, sei lá, troca por milhas e faz uma viagem legal, porque o importante é continuar aprendendo sem parar. Quarto antídoto, pensa na imagem mais compartilhada da história. E eu não tenho ideia se essa imagem realmente foi a mais compartilhada da história ou não, mas foi a que mais apareceu nos meus feeds há uns 3, 4 anos atrás. Que o Uber é a maior empresa de táxi, não tem veículo, que o Alibaba é o varejista, não sei o quê, que o Airbnb não tem imóvel, é a empresa de hospedagem mais valiosa do mundo, o Netflix não tem cabo. Então, pensa nesse meme. Só que o que nunca ninguém falou em relação a esse meme é o seguinte: todas essas empresas nasceram ou cresceram muito por causa da crise. O Uber, por exemplo, não teria motoristas não fosse a crise. Ele nasceu em 2009. O Airbnb não existiria e não teria muitos hosts. Por quê? Os donos do Airbnb, os fundadores, moravam num apartamento em São Francisco que estava com dificuldade de pagar o aluguel. E aí eles falaram, olha, vamos pegar um airbed, uma cama de ar, né, que os gringos usam bastante, enche com ar, e vamos dar um breakfast, vamos fazer um anúncio aí em qualquer lugar, porque vai ter uma conferência na cidade, quem sabe a gente não aluga, as pessoas dormem na sala aqui de casa, nesse colchão de ar, a gente serve café da manhã, aluga e vamos ver o que acontece, pelo menos a gente paga o nosso aluguel. O Bitcoin não teria nascido, nasceu na crise de 2009, e eu descobri há uns 10 dias que o Alibaba cresceu demais com uma outra epidemia. Então, a pergunta que eu deixo é como é que vocês vão aproveitar, cada um de vocês, essa crise para sair maior e melhor? Isso a gente vai falar ao longo de todas as sessões, e acho que especialmente na sessão do Romeu da crise do André Gregory. Quinto antídoto, respeita a nossa ancestralidade. Por quê? Eles não ficaram na caverna esperando alguém resolver o problema deles. Isso mostra pra gente
que nós, Homo sapiens, somos empreendedores e criativos por natureza. E tem muita gente que está mostrando toda essa criatividade ao longo desses últimos 60 dias. Então, a epidemia acentuou as coisas boas, reconectou a gente com a nossa natureza. Lembra, eu estou colocando a lente boa, existem sim, obviamente, coisas ruins da epidemia, mas eu estou tentando ver o copo meio cheio ou muito cheio e não o lado do meio vazio, porque isso é só ligar a televisão que está lá. Então, se carreira é caminho estreito, lembra que eu dei o Google para descobrir no Aurélio, acabei descobrindo com a Michaelis. O que eu sugiro é para fazer isso, mas também o contrário. É paradoxal, a vida é um paradoxo, não é linear. Então, o que eu sugiro é caminho estreito e o contrário. E como não existia uma palavra para definir isso, eu chamei de anticarreira, que é o contrário da carreira. Cara, anticarreira, cada um tem a sua. As pessoas que estão, a maior parte do público da INIT, né, que está assistindo a gente hoje, uma anticarreira seria composta, por exemplo, de mentoring, seja ele pago ou não, de conselho consultivo, de trabalho voluntário, de participar da crowd economy ativamente, de transformar um hobby em dinheiro e de ensinar o que sabe. Esse é um exemplo. E aí, talvez algumas pessoas tenham pensando, puxa, Joseph, mas meu nome não é Bruce. E aí a minha resposta é, o meu também não é. E mesmo sem meu nome ser Bruce, o apartamento que eu morava antes de me casar com a Marcela, a gente resolveu colocar no Airbnb há alguns anos para testar a crowd economy com skin in the game, né, com a pele em jogo, para ver como é que funciona, o que acontece, se dá errado. E hoje a gente é super host do Airbnb, tá? No centro da tela, aí um pouco para a direita, nossa foto com o selinho de super host. No ano passado, eu realizei um sonho, agora no ano retrasado, em 2018, no final, e comprei um Mini Cooper. E quem quiser alugar esse Mini Cooper, o que eu pensei o Mini Cooper não é meu, ele é da Crowd Economy. A responsabilidade do Mini Cooper de pagar o IPVA, o seguro, fazer a manutenção é minha, e quem quiser usá-lo por um dia, é só usar. Faço parte do conselho de administração, conselho consultivo do curso de administração da FAAP, isso é algo que eu faço de forma pro bono. Sirvo o Instituto de Formação de Líderes, que advoga pela causa da liberdade, as liberdades individuais, a livre iniciativa, o direito à propriedade privada e o Estado de Direito. É algo muito, muito prazeroso, me dedico muito, desde 2012, já são 8 anos me dedicando a essa causa, continuo servindo o Instituto, nesse momento, como presidente do conselho. Investi numa food tech chamada Life Mix, o CNPJ é WNutri, o produto é Life Mix. Tem um podcast chamado Carreira e Anticarreira JT Entrevista, está em todas as plataformas. De uns anos para cá me tornei palestrante, que acabou virando inclusive um trabalho importante. Estou dando uma palestra, na semana passada virei palestrante virtual. Desde dezembro me chamam de autor, porque eu escrevi um livro que está fazendo bastante sucesso, chamado Anticarreira. Para quem não leu, recomendo a leitura. E talvez tenha gente que está assistindo a gente vai falar, Joseph, mas no meio da crise, como é que eu vou comprar um livro agora? E aí eu vou te falar, você entra no www.anticarreira.com.br, faz o download do livro e você paga depois de ler. Então, quanto e quando você quiser. Na minha cabeça não tem sentido o conhecimento ficar guardado numa prateleira. Eu entendo que o conhecimento tem que fluir na sociedade. E tem gente em Hong Kong, em Dubai, que já leu o livro, isso sem dizendo muita gente no Brasil, e que está espontaneamente postando a respeito do livro e falando que o livro vai gerar muito impacto. Isso antes da pandemia. A partir do primeiro dia de quarentena, teve bastante gente que me ligou e falou, Joseph, por favor, comece a se comunicar e espalhe a mensagem do livro, porque parece que você já sabia disso. Eu fiquei um pouco retraído em relação a me comunicar durante as primeiras semanas, e agora eu estou me sentindo mais à vontade, inclusive depois da conversa que eu tive com o Mark Tawil no começo da semana, em que ele falou que sim, é importante se comunicar, ter cuidado para não errar no tom, mas que é importante se comunicar. E a gente vai falar com ele hoje às 10h10 da manhã.
ele vai dar mais detalhes. Do ponto de vista também de trabalho voluntário, inclusive com dinheiro, a gente adota um aluno do Instituto Ponte. Então, quem gostar muito do evento hoje e quiser retribuir os conhecimentos que recebeu, por favor, entra, www.institutoponte.com.br, faça uma doação, você escolhe o valor. E, por fim, quando eu estava fazendo esse PowerPoint com a minha de carreira, né, o meu portfólio de trabalho, eu falei, caramba, será que eu transformei algum hobby em dinheiro? Porque eu faço tudo com muito amor, com muita paixão, mas qual será que é meu... Será que transformei algum hobby? Acho que eu poderia dizer que todos, mas sem dúvida nenhuma eu amo tanto Executive Search, que é o que eu faço desde 2005, governança corporativa, mentoria, desenvolvimento de liderança, que se eu ganhasse na loto, se eu jogasse na loto e ganhasse na loto, porque eu não jogo, eu continuaria fazendo o que eu faço. Então, eu escolho chamar esse de hobby aqui para completar meu portfólio de trabalho com todos aqueles itens que eu listei no começo. E como Headhunter, eu busco intraempreendedores, e o que eu sugiro é que você treine dentro e fora da empresa. Em tudo que você for fazer, põe alma. Por favor, põe alma. Tem gente que vai entender a palavra alma, tem gente que entende a palavra propósito, tem gente que entende a palavra amor. Então, eu coloco todas elas aqui. Lembra que eu falei um pouco mais cedo, na flor do Dick Bowles, que propósito é aquilo que o mundo vai ter a mais pelo fato da gente ter passado por aqui? Então, hoje, o que a gente montou foi um evento em que a gente vai ver só gente que tem propósito, que ama trabalhar e que deixa o meu mundo melhor. Quando eu ouço essas pessoas falando e quando eu sei do trabalho que elas estão fazendo, isso me preenche de uma forma muito grande. Então, essas são todas as pessoas que vão estar com a gente hoje: Wellington Nogueira, Marcelo Nóbrega, Cris Arcangeli, André Gregory, Juarez Gustavo, André Lomando, Vessel, Paulinho Bogosian, Gabi Teco, Romeu Buzarello, Mark Tawil, Vanessa Simões e Paulo Nader. Antes de cada painel, eu vou apresentar cada um deles e falar de que forma que o grau de admiração que eu tenho por eles, e essa vai ser a abertura de cada um dos painéis. Estamos chegando no fim da minha apresentação. Peço para que vocês anotem a terceira pergunta, que é uma pergunta muito importante. Como que você vai medir a sua vida? Hoje a gente está com uma parada forçada aí, dentro de casa. Acho que normalmente com menos tempo, está todo mundo falando que está trabalhando mais do que antes, eu também. E eu deixo essa pergunta: como é que você vai medir a tua vida? As pesquisas falam, e também, novamente, a minha experiência mostra, por conversar com muita gente há muitos anos, que depois das nossas necessidades básicas satisfeitas, o que vai fazer diferença para a gente é o impacto causado na vida do outro, servir o outro, gerar valor para o outro, aquela definição de trabalho que eu falei lá atrás. E aí eu termino com a história do carpinteiro. O carpinteiro trabalhou a vida inteira com um empreendedor, com um incorporador. E o carpinteiro, depois de muitos anos trabalhando junto, chegou para o incorporador e falou: olha, vou me aposentar. Eu acho que já deu, guardei meu dinheirinho, agora eu vou ficar com a minha família, eu vou me aposentar. E o incorporador falou: ok, sem problema nenhum, mas eu vou te fazer um pedido especial. Ao invés de construir aquelas casas simples que a gente construiu, de um andar durante a nossa vida inteira, né, uma casa mais popular, eu queria que você construísse uma casa de 2 andares. E uma casa com acabamento mais especial, um nível mais luxuoso do que a gente sempre construiu ao longo da nossa vida junto. O carpinteiro não falou nada para o empreendedor, né, mas ficou muito bravo e falou: poxa, falei para ele, trabalhei para ele a vida inteira, falei para ele que eu ia me aposentar, ele me vem com um pedido de fazer algo mais especial, maior, mais luxuoso, e fez a casa pela primeira vez de qualquer jeito. Fez com uma qualidade muito pior do que ele está acostumado a fazer. E quando ele foi entregar a chave para o empreendedor, o que ele escutou essa chave não é minha, essa chave é sua. Isso é um agradecimento por todo o trabalho que você fez junto comigo ao longo da nossa vida. Então, o que eu sempre digo é: você nunca está trabalhando para os outros. Por favor,
por você, faz tudo com excelência e coloca a alma, pô. Quando você estiver trabalhando, coloca a alma. Então, se a gente, no começo da nossa conversa, falou de coisas ruins, negativas, né, que é o medo, vazio, caminho estreito, a gente evoluiu para amor, propósito, excelência, alma, participar da vida de uma forma ampla. E a palavra que eu encontrei para sintetizar tudo isso, para colocar em uma palavra tudo isso, é a anticarreira, a solução para o fim do medo, fim do vazio, fim do caminho estreito que pode deixar a gente sem saída, é participar da vida com uma mentalidade anticarreirista. O que eu peço para vocês, se gostaram, para espalhar, postar, colocar o hashtag Anticarreira, não esquece de contratar a Init e comprar o livro na Amazon e fazer o review. Hoje, até 11h59 da noite, o livro está com 50% de desconto. Vamos colocar esse livro no topo do ranking da Amazon, espalha para todo mundo comprar. Estou nessas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no Spotify, em outras com o podcast. Essa é minha landing page, josephtepperman com BR. Download do livro para pagar depois de ler, Anticarreira com BR. E agora eu chamo o Matheus, pedindo para ele me ajudar com a apresentação do próximo painel.